Paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Em Daniel, capítulo 1, verso 8. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, apresentamos a nossa vida diante de Ti. Deus de poder e Deus de glória, venha ministrar, venha repreender todo mal, toda armadilha e toda cilada. Meu Pai poderoso e santo, Senhor Deus forte, é um Deus grande, Senhor. Tudo sonda, tudo pode, tudo vê, Senhor. Guarda a nossa vida, Senhor. Perdoa as nossas falhas, pensamento, atos e ações. Livra-nos, Senhor, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Apresentamos a nossa família diante de Ti, nossos filhos, Senhor. Apresentamos a nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus, guarda-nos, Senhor, e livra-nos de todo o mal. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor em Daniel, capítulo 1, verso 8, diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe do eunuco que lhe concedesse não se contaminar. Aleluia! E diz aqui: ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Veja, Daniel tinha sido levado aqui escravo para a Babilônia. Daniel, ele tinha sido ali entregue na mão ali do rei da Babilônia, né? Ele era um dos príncipes, um dos em excelência em Jerusalém. Ele era um dos de excelência, né? Porque a gente vê que até o mal, ele não quer coisas ruins, o mal quer aquilo que é excelente. Mas ali Daniel tinha sido escravo, tinha sido levado para aquele palácio, não para usufruir, né, para estar ali passeando, tendo um momento de prazer. Ele tinha sido levado ali como escravo para ser ensinado nas letras e costumes dos caldeus, para ser ensinado nas letras e costumes daquele povo. Mas Daniel, confiando e crendo no Deus poderoso e santo, né, ele decidiu ali. Ele colocou em seu coração, ele sentiu Deus falando com ele viu que era necessário ele fazer algo para não se contaminar com o mundo. Nós aprendemos que Daniel, ele recusou, né, se alimentar daquela porção de manjares vinda, né, ali do rei. Ele já antecipou, Deus antecipou a Daniel o que ele deveria fazer. No coração de Daniel, Deus já estava confirmando que ele tinha que se abster daquele manjar. Ele colocou no teu coração que não ia se contaminar com os manjares daquele rei. Tem que ser assim na minha e na tua vida. Nós temos que olhar para dentro de nós. Nós temos que confiar no que Deus está falando, no que Deus está nos direcionando e decidimos não nos contaminar com os manjares, não nos contaminar com as coisas do mundo, não nos contaminarmos com o que vamos ver, com o que vamos falar, porque com o que vamos ouvir, porque isso também desagrada ao Senhor, porque isso abre uma porta de legalidade. O lugar em que Daniel se encontrava não era ali, o lugar em que Daniel e os seus amigos se encontravam não era o que definia o que eles eram verdadeiramente, não definia verdadeiramente quem era eles, não definia quem era o caráter deles. O lugar em que você se encontra não define quem você é. A posição que você se encontra no momento não define quem você é, mas as atitudes que você vai ter nesse lugar essa atitude, sim. Essa atitude vai te definir quem você é. O que você tem falado, quais são as piadinhas que você tem feito, o que tem saído da sua boca, para onde tem o teu sentimento, o teu coração colocado ali confiança, né, nas coisas do mundo ou nas coisas de Deus. Daniel, ele assentou em seu coração não se contaminar com aqueles alimentos, né? Ele já estava longe da sua terra, ele estava longe dos seus, e ele ali então decidiu: eu vou ser fiel ao meu Deus. É necessário não comer. Como eu posso comer desses manjares enquanto os meus foram mortos? A minha cidade foi saqueada, aonde o meu povo está sofrendo, aonde o meu povo está cativo. Como que eu posso, né, me assentar e me contaminar com esses manjares, né? E se diz até que esses manjares tinham um significado ali
para a idolatria, para o mal, né? E então Daniel, ele entendendo a respeito dessas coisas, ele decidiu ser fiel ao Senhor. Eu quero dizer que a sua situação não define o teu caráter, não define você, porque o seu caráter tem que estar enraizado em Deus, em Jesus. Então, não use de desculpa do lugar, do momento, para você se contaminar com as coisas do mundo. Não use do momento, da situação, para se contaminar, porque se a tua fé estiver verdadeiramente firmada em Cristo Jesus, firmada no Senhor, poderoso e santo, general de guerra, você não vai se contaminar com as coisas do mundo. Você vai colocar em teu coração: eu prefiro ser fiel ao meu Deus. Eu prefiro permanecer fiel ao meu Senhor do que me contaminar com as coisas do mundo. Aleluia. Ora, o Deus de Daniel, Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então, quando nós decidimos ser fiel, colocamos no nosso coração: Senhor, eu quero permanecer fiel ao Senhor. Eu quero resistir a esse problema. Eu não quero me contaminar, eu não quero pecar. Deus vai te dar graça. Deus vai te dar graça de ser resistente ao pecado. Deus vai te dar graça para não se contaminar. Deus vai te dar graça para você resistir o pecado, resistir a droga, resistir o mal, para você não cair na prostituição, para você não cair em um furto, para você não pecar, para você não roubar de alguém, para você não fazer o mal, para você não agir com a sua natureza pecaminosa. Então Daniel, ele foi achado em graça diante do Senhor e diante daqueles eunucos, porque ele encontrou o favor de Deus. Quando nós decidimos ser fiel à vontade de Deus, à palavra de Deus, ao caráter de Deus, quando nós decidimos ser fiel ao propósito do Senhor, ele pode nos sustentar, ele pode nos ajudar. O mundo pode vir nos ferir, o mundo pode vir falar coisas que não nos agradam, mas se nós decidimos ser fiel ao Senhor, se nós colocamos no nosso coração: Senhor, essa situação em que eu me encontro, esse local onde eu me encontro, não define o meu caráter, Senhor. Então me ajuda, me dá graça para eu não me contaminar, me ajuda e me dá graça para eu não pecar. Talvez você está no meio de pessoas que está bebendo, né? Talvez você mora num lar em que tem pessoas que é usuário de droga, que bebe, né? Você não precisa se contaminar com aquilo. Que pessoas que escutam músicas que não agradam o coração do Senhor, você não precisa se contaminar com aquilo, né? Coloca teu fone de ouvido, vai ouvir o teu louvor, vai fazer o seu jejum, vai fazer a tua oração. Você não precisa se contaminar. O outro está exaltado, o outro está nervoso, o outro age desse jeito. Não, você não é o outro, você é segundo o caráter de Deus. As suas raízes têm que estar firmadas em Cristo Jesus. A sua raiz, a sua identidade é a de Cristo e não a do mundo. Porque meu pai e minha mãe fizeram assim. Mas você aceitou Jesus, agora teu pai, tua mãe é o caráter de Deus, é o próprio Deus, criador do céu e da terra, é Ele quem te define, é Ele quem te direciona, Ele confiou em você. Se você chegou até Jesus, você se entregou a Ele, é porque Ele confiou que você pode, Ele confiou que você consegue, Ele confiou que você vai chegar lá. Aleluia! Então, Daniel, ele estava prisioneiro, ele não se encontrava em liberdade. Ele poderia falar: nossa, meu Deus me abandonou. Ele poderia reclamar, ele poderia murmurar, ele falar: agora eu vou enfiar o pé na jaca, eu vou ficar do lado desse rei, eu vou dar o melhor, né? Eu vou comer, vou beber com eles, vou ser igual a eles. Não, ele decidiu ser em excelência. Porque eu digo que aquele que tem o selo da promessa, aquele que tem a marca da promessa, não tem como ele querer se misturar com o mundo, que lá no meio do mundo as pessoas podem não saber, mas aquilo que age no meio delas, aquilo que é espiritual, ele sabe, esse daí tem uma promessa. Então você não vai ser fácil para você nem lá no mundo. Você vai ser pisoteado, você vai ser perseguido, porque você tem uma promessa. Mas quando você decide ser fiel, o teu Deus pode te segurar pelas mãos, ele pode te ajudar a vencer. Aleluia. Então ali, durante 10 dias foi feito um teste. Então eles vendo que ele engordou, que eles ficaram bem, que eles, né, que ali o eunuco, aquele, né, moço que trabalhava para o rei da Babilônia, ficou com medo. Por quê? Poxa, se eu não estou alimentando esse povo, o rei vai vir contra mim, né? Mas não, eles se acharam ali, né, fortes.
Aleluia, ó. E ao fim de 10 dias apareceram aos seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porções de manjares do rei. Aleluia. Ora, no verso 17, estes 4 mancebos, Deus deu conhecimento e inteligência. Aleluia. Então, os 4 amigos de Daniel teve conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Veja, Deus, ele age nos dando conhecimento, inteligência, sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu visão e sonho. Isso é, Deus deu revelação. Deus deu para ele algo muito maior, que era vindo do próprio trono de Deus. Para alguns, Deus dá sabedoria, inteligência, letra. Ele nos ajuda, por isso que eu falo. Você fala assim, eu não tenho um dom ministerial, mas você pode pedir para Deus graça, sabedoria para administrar a tua empresa, né? A tua vida familiar. Você pode pedir graça para Deus em todas as áreas da tua vida, porque aqui nós vemos que a uns Deus dá uma coisa e a outros Deus dá outra. Ele dá segundo o coração dele, conforme está disponível no coração de Deus. Né? Talvez você fale assim, eu não sou letrado, eu não sou em autoconhecimento, mas Deus está dizendo, eu vou te dar aquilo que é vindo do alto trono. Para alguns, eu dou a sabedoria, né? Eu acho lindo aquelas pessoas que decoram tudo quanto é versículo, capítulo, ou até em outras áreas, em outras matérias, em outras áreas da vida. Eles são super assim, né? Eu não consigo, assim, dessa forma, memorizar, mas quando eu olho para essa palavra, eu vejo Deus dizendo, para alguns, eu dou uma sabedoria, uma inteligência, para outros, um dom de tocar um teclado, de tocar uma guitarra, mas para outros eu dou visão e sonhos. Eu quero me revelar, quero revelar aquilo vindo fresquinho do trono de Deus, porque todos os dias são dias diferentes, a palavra se renova, mas Deus, ele ainda usa os profetas, ele ainda usa aqueles que estão disponíveis, aleluia, para buscar no trono, naquilo que vem do alto trono. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. Veja, agora era a prova, aonde eles estavam diante do rei da Babilônia, ali para ver o que estava por acontecer. E olha, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso permaneceram diante do rei. Veja, eles não se contaminaram com o que era pecado, com o que era manjares ofertados, consagrados a demônios, a idolatrias, né? Eles permaneceram fiel ao Deus deles, eles se restringiram em uma alimentação, se restringiram em buscar a Deus e foram achados em excelência. Né? Não houve outros mais em excelência do que eles, e eles permaneceram diante daquele rei. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Se nós permanecemos fiel a ele, ele pode permanecer fiel a nós. Se nós permanecemos fiel ao Pai, ele pode permanecer fiel a nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho aqui, né, que Deus dá conhecimento, inteligência e sabedoria, peça ao Senhor. Porque ontem é uma palavra que o Senhor deu também, que eu vou ler um pedacinho dela agora. Aleluia. Peraí que já vou achar. Que diz assim, aqui em Ezequiel 44. Em Ezequiel 44, aqui onde o Senhor fala a respeito, né, de não se contaminarem, né, a restauração do templo, é onde diz no verso 7 assim, ó, Ezequiel 44, verso 7, perdão que eu demorei um pouquinho. Portanto, chamastes estranhos incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para profanarem em minha casa,
quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidaram o meu concerto, por causa de todas as vossas abominações. Aqui, quando nós olhamos Deus falando a respeito da reconstrução do templo, e quando, né, vai ser a reforma ali do santuário, Deus estava ali alertando o povo, alertando os líderes de que eles tinham colocado pessoas para fazer a obra, que eram incircuncisos de coração, não tinha fé em Deus poderoso e santo, porque ali os levitas tinham, se você ler todo o capítulo 44, aonde os levitas tinham cansado de limpar, de cuidar do templo, de fazer coisas, então começaram a trazer pessoas, pagar, tipo, né, pessoas para fazer o serviço que era devido a eles. E muitas das vezes eram coisas que eram pessoas que não tinham a mesma fé. Nós vemos que as coisas do Senhor é com ordem, com decência e respeito. Tem que ter fé, tem que ter temor para pôr a mão naquilo que é para Deus. E quando ali esses líderes permitiram que estranhos e incircuncisos de coração, incircuncisos de carne, né, estivessem no santuário do Senhor, eles estavam profanando a santidade do Pai. Porque tinha pessoas no meio deles que não exerciam a mesma fé, mas estavam ali, limpando, fazendo, colocando mão naquilo que era consagrado ao Senhor. E Deus não permitia. Quando nós olhamos aqui, que esses meninos, né, aqui foram levados escravos e permaneceram fiel ao Senhor. Eles foram achados inteligências. Deus dá conhecimento e inteligência. Então, ore a Deus para que Ele traga pessoas, né, que não precisa ter, talvez, diplomas, mas são pessoas cheias do poder de Deus, cheias do Espírito de Deus, cheias de fé, crendo e confiando no Deus poderoso e santo. E Deus vai tornar essas pessoas em excelência para exercer a função dentro do templo. Função dentro do templo. Deus me arremeteu a ir até esse capítulo 44 para mostrar a fidelidade. Aqui, quando o povo se cansou e não quis fazer, não pediram graça, sabedoria e favor de Deus para continuar fazendo aquilo que era da vontade do Senhor. Então, colocaram incircuncisos, pessoas que não tinham a mesma fé, pessoas que não tinham o mesmo amor. E isso Deus não queria. Quando então é feita a reconstrução do templo, o Senhor diz, tira do meio, né, essas pessoas que são incircuncisas de coração. Não pode haver, né, contaminação. Os levitas que traíram, os levitas que quando Jerusalém se afastou do Senhor, também se afastaram. Esses eu vou perdoar, mas não vou poder exercer a mesma função. Então, porque as coisas de Deus é santa, é poderosa, né? E Ele é misericordioso. Nós vivemos um tempo da graça, mas ainda as coisas de Deus, elas têm que ser com ordem, com decência, com temor, com amor, com alegria. E quando nós vemos aqui que esses meninos, né, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles fizeram abstinência de coisas boas, eles não se contaminaram, eles decidiram em seus corações e não se contaminar. Eles foram ali temente a Deus, eles foram inteligentes e eles receberam de Deus grande graça e sabedoria. Deus deu conhecimento e inteligência para eles, para que eles fossem excelência diante daquele rei. E Deus é assim. Talvez você olhe e fale, não tem pessoas para me ajudar, não tem pessoas para fazer, mas peça pessoas a Deus, pessoas vindo do próprio Deus, pessoas que vai ser instruída pelo próprio Deus, que vai ter a sabedoria do próprio Deus, em nome de Jesus. E não permita, no meio dos seus, né, ali, estar incircunciso de coração, pessoas que não têm a mesma fé. Aleluia, louvado seja Deus. Talvez tem coisas que não está agradando, você tem sentido peso, porque tem tido incircuncisos de coração no seu meio. Aleluia, incircuncisos de carne no teu meio. E quando nós vemos Daniel e esses meninos foram fiel, independente da situação, que nós não venhamos negociar com o mundo. Talvez essa negociação seja você estar se misturando com pessoas incircuncisas de coração, incircuncisas na carne, né? Pessoas que vão profanar a santidade e o caráter de Deus no teu meio, né? Não o caráter de Deus em si, mas aquilo em você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali, ó, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Aleluia.
e em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas. Então, eles foram passados por uma prova, foram ali, né, questionados, foram ali, né, colocados à prova, e tudo eles responderam, né, os achou 10 vezes mais doutos, né, ele achou eles 10 vezes mais inteligentes do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o teu reino. Então, eles foram inteligentes, eles aprenderam, eles absorveram por causa da alimentação. Não, porque eles colocaram em seu coração em ser fiel ao Senhor, em não contaminar com o mal. Aleluia! Eles decidiram não se contaminar com o mal. Então Deus deu graça e sabedoria a eles. Aleluia! Deus deu graça e favor a eles. E Daniel esteve até ao primeiro ano de Ciro, do rei Ciro. Aleluia! Então Deus, ele ali, ele cumpre, ele faz, ele permanece e ele sustenta. Se você decidir em teu coração ser fiel ao Senhor, ele vai te dar graça e sabedoria e ele vai te sustentar. Você vai permanecer diante do Senhor. A gente vê aqui que Daniel, ele permaneceu, por mais que depois teve muitos levantes, mas ele permaneceu. Ele foi usado em sonhos para revelar, para favorecer, né, o reino de Deus, para glorificar o nome do Senhor. Eu não sei para o que você foi chamado. Se você foi chamado para instruir, se você foi chamado para ensinar, se você foi chamado para louvar, se você foi chamado para pastorear, eu não sei, né, se você tem um chamado de apóstolo, que vai sair aí pelo mundo, abrindo um monte de templo do Senhor, resgatando um monte de almas, né, levantando líderes, ensinando líderes, porque ser o apóstolo era isso, né? Ele ia e ele ensinava, ele levantava líderes, ele confiava, ele injetava amor nas outras pessoas para que elas tivessem força para fazer o reino fluir. Então, ele não era apegado em um lugar, ele ia, né? Ele andava. Ele fazia, eu não sei se você é um missionário, eu não sei o que você foi chamado para fazer, mas peça graça e sabedoria ao Senhor, pedindo para você não se contaminar com o mundo. Coloque em teu coração em não se contaminar com o mundo. O que tem tirado o teu tempo com o Senhor? O que tem te levado para longe da presença do Senhor? O que Deus já pediu para você? Entrega a tua vida diante do Senhor, pedindo graça e favor no dia de hoje, que Deus vai te favorecer. Permaneça fiel, que Deus possa falar ao teu coração, que Deus possa te direcionar nesse dia de hoje. Decida em teu coração não se contaminar com a porção dos manjares desse mundo. Não troque a tua bênção por manjares. Não troque a tua bênção, a tua vitória por coisas passageiras. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu apresento a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, pedindo para o Senhor guardar, livrar, repreender toda a fúria e todo o mal. Para o Senhor derramar cura, libertação, Senhor. Toca, Senhor, no leito de hospital nesse momento, aonde tem um clamando pela tua glória, pelo teu poder, pela tua misericórdia. Faça, Senhor, aquilo que é impossível ao homem, Senhor. Meu Pai, derrama cura e libertação. Meu Pai, no nome de Jesus, guarda no Senhor do homem mau, do homem, Senhor, sanguinário. Meu Pai, repreende toda a fúria, toda a miséria, todo o mal, Senhor. Pai, nos dá graça, entendimento para fazer a tua vontade. Nos dá graça no dia de hoje para fazer os nossos afazeres. Senhor, unge as nossas mãos, Senhor, para o nosso trabalho, para a nossa obra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, onde tem alguém cansado, abatido, triste, Senhor, aonde tem uma alma depressiva, pensando em dar cabo da própria vida, Senhor, manda o teu Espírito, Pai, derrama sobre a vida dele, Senhor, da vida dela, Pai, repreendendo todo espírito homicida, todo espírito, Senhor, Jesus suicida, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, seja com eles, repreende toda a fúria do mal, todo engano. Nós consagramos a nossa vida, a nossa mente, o nosso olhar, a nossa boca, o nosso ouvido ao Senhor, Pai. A Senhor, nós consagramos os nossos filhos ao Senhor, que nenhuma seta maligna, nenhum mal, nenhuma armadilha, nenhuma cilada vai surtir efeito, Senhor, nas nossas vidas, em nome de Jesus, porque no nome de Jesus há poder.
Meu Pai, guarda-nos, Senhor, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, do homem sanguinário. Senhor, envergonhados e confundidos sejam os inimigos do povo do Senhor. Meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo uma proteção do alto céu, Senhor. Venha repreendendo toda a fúria do inimigo, todo o mal. Que nós venhamos ser fiel ao Senhor. Senhor, que nós venhamos ser encontrados, Senhor, diante de Ti, fiel, Senhor, confiante. Nos dá graça e sabedoria. Meu Pai, em nome de Jesus. Senhor é um Deus forte, é um Deus poderoso. E que toda depressão saia no nome de Jesus. Que toda depressão saia no nome de Jesus. Pai, nutre essa mente, esse coração. Pai, no nome de Jesus. Que todo mal saia em nome de Jesus Cristo. E que a mente e o coração dessa pessoa esteja voltado ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Eu declaro a bênção, a paz, a alegria, o refrigério para essa alma. Senhor, abundância, portas abertas em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.